Olá pessoal, eu decidi gravar uma aula 2.3 bem rápida, só para passar um exemplo dos dois teoremas da economia de bem-estar, ou seja, os dois teoremas de Pareto. Vamos ver eles rapidamente aqui, não tem slide, é só para a gente finalizar aquele assunto de uma maneira um pouco mais bem compreendida, tá ok? Ah, então, lembre-se que o primeiro teorema de bem-estar da economia, né? Bem-estar social, ele diz o seguinte: ele diz que qualquer economia de mercado, não vou escrever tudo aqui, mas só vou apontar, né? Alcança a eficiência, tá? Então, a economia de mercado leva a uma eficiência, e aí a gente está falando da eficiência de Pareto, tá? Pareto foi um sociólogo e economista italiano do século XIX. Agora que a gente já viu a fronteira de possibilidades da produção, eu posso ilustrar o teorema, o primeiro teorema da economia de bem-estar, dessa forma daqui. Pensa que eu tenho uma curva de possibilidade de produção entre x e y. A economia de mercado sempre alcança a eficiência de Pareto. Repare que qualquer ponto em cima da curva de possibilidade de produção, CPP, é eficiente. Por quê? Em termos de produção, tá? Qualquer ponto aqui, para eu produzir mais de x, eu preciso abrir mão de y, tá? Porque o que a curva de possibilidades de produção também nos diz é que esse ponto aqui, que eu estou representando por i, é infactível. Não é possível produzir mais sem abrir mão de outra coisa. Voltando naquele exemplo das máscaras lá, é como se é impossível produzir mais máscaras sem abrir mão dos tecidos que eu estou usando para produzir camisas. Então eu não consigo chegar num ponto onde eu consigo produzir mais das duas coisas ou pelo menos mais de uma das coisas. Mas no caso aqui seria mais de x, tá ok? Então esse ponto é infactível. Quais são os pontos factíveis à medida que eu cheguei nessa fronteira? Os pontos factíveis são aqueles que eu abro mão de um pouco de y para obter um pouco mais de x, tá ok? E aí, todos esses pontos aqui, se você lembrar bem do conceito de eficiência de Pareto, todos esses pontos em cima da curva de possibilidade de produção são eficientes. Por quê? Porque para melhorar a situação de uma das firmas, digamos que uma das firmas só produz X e a outra das firmas produz apenas Y. Para melhorar a situação da firma que produz X, eu preciso piorar a situação da firma que produz Y. Então, para melhorar um, eu estou piorando o outro. Lembra que isso é o conceito de eficiência de Pareto, onde não é possível melhorar um sem piorar nem o outro. Então, outra maneira de dizer isso é que a economia de mercado sempre alcança aquela fronteira de produção, da curva de possibilidade de produção. Então, digamos que a economia de mercado começou nesse ponto M. Então, o que eu posso garantir é que, a partir de trocas mutuamente vantajosas, a partir de várias melhorias de Pareto, eu consigo alcançar a fronteira de eficiência. Então, de melhoria em melhoria, eu chego num ponto aqui chamado de E, que é eficiente. Tudo bem? Qualquer ponto é, na verdade. Tá? Então, se chegou em cima dessa curva aqui, ó, quer dizer que chegou num ponto eficiente. E o que a gente garante, sem falhas de mercado, é que uma economia de mercado consegue alcançar algum ponto, são infinitos pontos, mas algum ponto em cima dessa fronteira. Tá? Então esse é o primeiro teorema da economia de bem-estar. O segundo teorema, se vocês lembrarem bem, ele fala o contrário. Deixa eu fazer de vermelho aqui para destacar o segundo teorema. Então, o segundo teorema
da economia de bem-estar social, ele fala que qualquer ponto naquela fronteira de possibilidade de produção pode ser alcançado desde que se escolha as dotações apropriadas. Então voltamos aqui na fronteira de x e y. Pergunta sobre qualquer ponto em cima dessa fronteira. Digamos, vamos perguntar aqui sobre um ponto, vamos chamar de f. O que o segundo teorema garante é que f pode ser alcançado pela economia de mercado. Mas repare que para fazer melhorias de Pareto sucessivas, eu tenho que excluir algumas dotações. Essa dotação aqui, a gente vai falar mais disso para frente, mas essa dotação aqui, ela é não factível para alcançar esse ponto f. Por quê? Essa dotação necessariamente teria que piorar a firma que produz y, né? Pois de alguma maneira você está piorando ela da situação inicial. E lembremos que a economia de mercado só possui trocas que são voluntárias. E se as trocas são voluntárias, elas têm que ser vantajosas para ambos. Então, esse ponto M aqui não serve como dotação inicial. Então, você tem que escolher um ponto de dotação inicial que seja condizente com aquele ponto F ali que nós estamos traçando. Então, alguma dotação D por aqui vai garantir que a economia de mercado leve ao ponto F. Tá ok? E o que o teorema generaliza é que eu posso escolher qualquer ponto em cima dessa curva de possibilidade de produção e existe uma dotação para fazer chegar a economia de mercado naquele ponto. Então são infinitos pontos, mas para esses infinitos pontos existe sempre uma dotação que levará a economia de mercado até lá, aquele ponto pretendido. Então o segundo teorema parte do ponto de chegada. E o primeiro teorema diz que algum ponto de chegada será alcançado. Tá ok? Então uma maneira gráfica de ver esses dois teoremas. E a aula do 2.3 fica por aqui. Até lá!